essa cena caçada, ela é uma cena que não existe na dramaturgia original, essa música não é da peça, mas é uma música que a gente queria pôr. A gente sempre quis fazer uma espécie de flashback entre Joana e Jazão, da gente mostrar eles felizes, porque a gente achava que o público sentiria muito mais a dor dessa ruptura se eles soubessem o que foi a plenitude dessa união. Então, e Caçada é uma música que acabou vindo naturalmente nessa escolha. E ela é uma música que a encenação dela, essa coreografia, ela é uma das poucas músicas que tem coreografia mais no espetáculo, assim, que se dão como um número musical. E se deu sempre pelo princípio da aproximação e repulsa. Não repulsa, né, mas do estica e puxa, do vem e vai, desse casal não se tocar e não se encontrar de fato até bem próximo do fim. Então a gente vê, por exemplo, aqui essa chegada do Jazão, quer dizer, ele chega, ela recua, ela vai vir, ele recua, ele vem. Isso é uma constante todo o tempo da coreografia. Aí tem uma loucura muito grande que é assim, a gente começou a encenar isso sem o cenário, e quando você vê essa cena, você fala, bom, é uma cena em que os atores estão copulando com o cenário, basicamente, é o primeiro momento que a gente desbrava o cenário na peça, ele começa a se mexer, ele começa a mudar de sentido, de significado, e os atores realmente o devassam, assim, nesse sentido físico mesmo, o que a Laila faz aqui, por exemplo, sobe ali, desce, vem, ela realmente tem uma trajetória na estrutura, e daqui a pouco a Lê também tem uma, e assim vai se dando até o final. Então, alguns dos movimentos que eles fazem, a gente fez na sala de ensaio, sem o cenário, a partir de imagens, quer dizer, para cada estrofe da música, eles cada um deu um título livre, e a partir desse título, eles criaram imagens nos corpos deles, assim, que eles aplicassem nos corpos, imagens estáticas. E essas imagens criaram uma espécie de sequência coreográfica. Isso que a Laila acabou de fazer no chão agora, antes de correr, por exemplo, é uma imagem que ela faz desde a sala de ensaio, era uma coisa que veio de uma dessas imagens que ela criou. E aí a gente, na verdade, ensaiando essa cena, a gente sempre soube que ela ia só até um limite sem o cenário, porque a gente precisava aplicar essas coreografias que eles faziam, que já tinha essa premissa de não se encontrar, de se aproximar e se afastar. A gente sabia que tinha que ensinar com o cenário. Aqui, por exemplo, é o momento que tem essa virada grande do cenário, esse primeiro momento que o cenário vira o eixo, e aí ela aprisiona ele. Um pouco dá uma ideia dessa jaula aqui, essa coisa de... Então, quando eles quase chegam perto, ele usa o cenário para trazer ela mais para perto, ele vai pelo outro lado, ela fecha ele ali dentro, aí o Alê tem essa evolução aqui meio capoeirística, eles se encontram, mas ainda com um cenário no meio, embora aqui até eles estejam se encontrando mais do que deveriam, acho que esse dia eles estavam animados, mas enfim, sempre dentro dessa premissa. E aí a gente, quando teve o cenário, começou a colocar essa coreografia dentro do cenário e vendo que o cenário também puxava e fazia criar. E aqui eles finalmente se encontram, ela pula no colo dele. Então esse processo muito... ao mesmo tempo muito orgânico de como que eles começavam a fazer aquilo que eles já faziam, só que eu falei, usem o cenário como obstáculo. O cenário é um obstáculo que vocês têm que usar para não se encontrar, ou então para justamente fazer vocês se aproximarem. E aí foi por tentativa mesmo, assim, um monte de coisa que eles começaram a tentar livremente no cenário, até que alguns movimentos começam a ficar bons, né, bonitos como partitura. E a gente diz, tá bom, esse vai, hein? Esse vai. E como a gente cola um no outro e tem uma trajetória mesmo, né? Isso que a gente chama de uma partitura, que nesse caso é uma coreografia mesmo para a cena. Que aqui já vai se encaminhando para o seu fim. Mas que é isso. Acho que esse é o olhar possível sobre essa sequência. Se deu porque era ela. Porque era eu.